Vamos lá, queridos, vamos lá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre os dons espirituais. Vocês estão preparados? Será um divisor de águas na sua vida. Então nós vamos fazer agora uma apresentação dos dons espirituais. Antes de falar sobre eles, nós precisamos conhecê-los, como se dividem, como são distribuídos, quais são os tipos de dom, quais dons eu possuo. Nós vamos ter um conhecimento geral sobre esse assunto que infelizmente é pouquíssimo falado dentro da igreja de Cristo. E por que é pouco falado? Porque gera pouca repercussão, porque gera pouca curiosidade daqueles que fazem parte do membro do corpo de Cristo. Porque é um assunto pouco dominado por muitos líderes, por isso é pouco falado, mas é um assunto de extrema importância. Então vamos conhecer sobre o dom. Primeira coisa que você precisa saber, a primeira verdade sobre os dons é que, biblicamente falando, dentro do Novo Testamento, que é onde os dons são apresentados, existem duas expressões gregas. Por que grego? Porque Novo Testamento o idioma é o grego. Existem duas expressões ligadas aos dons. Qual é a primeira? Dom no singular. Dom no singular e dons no plural. E dons no plural. Então a expressão dom vai aparecer tanto no singular quanto no plural. Qual é o significado da palavra dom? A palavra dons, que vem do idioma grego, é charismata. Repita comigo, charismata. Charismata. Anota aí, lembrando, grego. Charismata. A palavra charismata, que é uma palavra grega, significa presente. Tá fraquinha a bichinha. O que aconteceu? Eu coloquei tinta antes de vir. É nova? Não é nova, mas eu coloquei tinta. Entendi. Vamos lá. Sim? Charismata. Então charismata vem de dons, ou dons é a expressão grega charismata, que significa? Então o que são os dons espirituais na vida de um crente? Quem é que dá esse presente? Deus. É Deus quem dá o charismata, é Deus quem dá o presente, ok? Essa palavra charismata, além de estar ligada diretamente a presente, também as palavras derivadas de charismata é talento. Coloca aí, talento. Graça. Essas são as palavras associadas a charismata, que é dom no grego. Então o dom nada mais é do que um presente, nada mais é do que um talento, nada mais é do que graça. Anotaram isso aqui? Diga amém. Amém. Só que o que nós estamos estudando são dons o quê? Espirituais. Então dons, ó. Falhou. Dons espirituais. A palavra espirituais vem de qual palavra? A palavra espirituais vem de qual palavra? Espírito. E espírito é o que no grego? Não é possível que vocês não saibam, até porque vocês estão estudando sobre a matéria do... Qual que é a matéria do espírito? Pneuma. Então, sendo assim, espírito é o que? Pneuma. Só que aqui o espírito vai aparecer como pneumático ou pneuma.
Então, como vocês são chiques, e aqui, além de português, nós falamos línguas espirituais, grego, hebraico, e no caso do pastor Zé João, latim, 5 idiomas. Chegou mais 3 canetas. Meu Deus do céu, o negócio está ficando bom. Vamos lá. Sendo assim, qual é o nome do assunto que nós vamos tratar no grego? Só? Charismata pneumático. O que você estudou hoje lá? Já pensou você chega em casa? Oi mulher, tudo bem? Fez a janta? Fiz, meu amor. E aí, vida, o que você estudou hoje lá? Charismata pneumático. Já chegou falando em línguas? Não. Então nós estamos estudando. Ó, agora sim. Ó, charismata. Charismata pneumático, que significa dons ok? Então, antes de entender melhor sobre os dons, eu preciso saber da raiz etimológica da sua palavra. O que é o dom? Dom é charismata. O que é charismata? Charismata é presente. Então, o dom que eu recebi, na verdade, é um presente de Deus. Todos aqui foram presenteados por Deus. No mínimo, aqui olhando assim a grosso modo, no mínimo cada um aqui tem 3 dons. No mínimo. No mínimo. Qualquer um que estiver aqui, que eu estou olhando nessa classe de aula florida, recebeu de Deus um presente, um talento, a graça para fazer algo como ninguém faz. Nem que seja para limpar o banheiro da igreja. Tem gente que limpa como ninguém. Vamos lá, nós vamos entender. Então o que é dom? Dom é charismata. Charismata é presente, é talento e é graça. É o charismata pneumático. Os dons espirituais. Muito bom. Vamos ler base bíblica para a gente conhecer os dons. Esses dons que são espirituais, eles são dons de ordem espirituais. Então, nós temos dons espirituais. Vou colocar de verde aqui. Cadê aquele paninho abençoado? Ó, então existem 3 classes de dons, presta atenção. 3 classes de dons, tá? Os dons espirituais, ok? Eu estou apresentando ele para vocês. A primeira classe são os dons espirituais. Qual é a segunda classe? Coloca aí, dons ministeriais. Terceira e última classe, dons vocacionais. Muito bem. O que nós vamos estudar agora é qual? Espirituais. Os dons espirituais, eles vêm de quem? Quem é que dá dons espirituais? Quem é que dá dons vocacionais? Quem é que dá dons ministeriais? Você precisa saber. Não, Deus eu sei que é Deus. Mas quem é que dá especificamente? Quem que dá o espiritual, quem que dá o ministerial e quem que dá o vocacional? Estou apresentando para vocês. Está vendo que eu já não posso chegar aqui direto e falar, nós vamos falar sobre profecia. Eu preciso apresentar para você o que é dom, seu significado, as classes que se dividem, quais são eles, depois tratar cada um deles. Fica mais fácil e didático para você entender isso de forma sistemática. Tá? Então, quem dá os dons espirituais? Quem dá os dons espirituais? Quem dá os dons ministeriais? Quem dá os dons vocacionais? Lembra que você está na sala? E que eu falo na sala que você não pode afirmar nada que você não tenha base? Então, eu sei que vocês estão chutando porque eu estou perguntando, mas você precisa ter base para o que você responde. Eu ouvi várias respostas aqui.
Mas quem dos que responderam tem base para me afirmar sobre a resposta? Alguém tem base da resposta? Foi só chute? Então vamos lá, vamos conhecer. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 8. Nós vamos conhecer algumas coisas. Aos Romanos capítulo de número 12. Nós vamos fazer uma leitura extensiva para que você conheça o que eu estou tratando. Então preste atenção, olha o que eu vou fazer agora para você não ficar perdido. Olha para mim rapidinho, daqui a pouco você acha Romanos. Eu vou explicar o que são os dons ministeriais, explicar o que são os dons vocacionais e depois entrar dentro do assunto da aula, que são os dons espirituais. Então, antes de entrar nos espirituais, que é o da matéria que nós estamos estudando, eu vou explicar os outros dois tipos que existem, quem é que dá cada um deles, para depois a gente entrar no assunto principal da aula, conhecendo o que é o que. Ok, irmãos? Amém? Vamos lá. Romanos 12, do 1 ao 8, que diz assim: rogo-vos, pois... Antes todo mundo achou Romanos? Vou esperar você encontrar. Tem gente que está procurando, vou esperar. Aos Romanos. Quem foi que escreveu a carta aos Romanos? Paulo. Não, Paulo decifrou. Quem escreveu foi Tércio, o seu amanuense. Porque Paulo estava preso. Ele pediu para que alguém escrevesse para ele enquanto ele decifrava. Então a autoria se dá a Paulo, mas na verdade quem escreveu não foi Paulo, foi Tércio. E se você ler a carta aos Romanos, você vai ver o Paulo fazendo um agradecimento ao seu querido irmão. Se tivesse lido, eu sabia, hein? Mas que bom que você está na escola. Acharam aí Romanos, irmãos? Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Não vai mentir, hein? Achou mesmo? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Essas são as características do culto que Deus espera. O culto que Deus espera tem essas características. Primeira característica de um culto que Deus espera: você tem que se apresentar. Como que eu me apresento num culto? O que é uma apresentação? É isso que Deus está dizendo. Paulo, escreva para eles como que eu quero que seja o culto. Primeira coisa, pisou no templo? Pisei. Então se apresenta. Não chega no culto e vai conversar na porta. Não chega no culto e vai mexer no celular. Não chega no culto e vai ficar olhando qual é a música que está tocando na igreja. Chega no culto e se apresenta. Como que eu me apresento? Dobra os joelhos e fala: Jesus, cheguei. Estou aqui. Está aqui para quê? Vim para te adorar. Mas ele já não sabe que eu cheguei, não sabe que eu estou aqui, sabe, mas ele quer que você se apresente. Meu nome é José, vim para te adorar, vim para sair daqui transbordando, vim para sentir tua palavra. E fala comigo, Jesus, apresenta o culto. Se apresenta, chegou, se apresenta. Esse negócio de chegar mais cedo para ficar conversando é coisa de crente corvo. Chega, já que chegou para o culto, se apresenta. Olha o confessionário. Quem aqui chega no culto e já não dobra mais o joelho para se apresentar? Alguém puxa aquele hino lá? Fala Deus. Vai. Errou até o hino da harpa. Deixa pra lá, vai. Então chegou no culto, está escrito aí, ó. Apresentei. Apresente o seu corpo. Cheguei. Senhor, estou aqui. Olha o detalhe, você vai apresentar em sacrifício vivo. Ele está dizendo: se for para vir para o culto, para ficar morto, nem vem. Irmão, só estou lendo, hein? Se eu for pregar isso aqui, vocês não aguentam não. Eu só estou fazendo leitura e eu estou lendo sobre os dons. Isso aqui serve para aula. Se for para vir ficar morto, me olhando com essa cara de sapo em dia de enchente, nem vem. Então, primeira coisa, se apresenta para quem? Para o dono do culto. Segunda coisa que você tem que entender: Deus não abençoa culto, porque Deus não dá culto, Deus recebe culto.
Ô Deus, abençoa esse culto. Como que eu vou abençoar algo que eu não estou dando? Quem dá é você. Então não é você que vem para receber, é Deus que vem para receber o que você trouxe. O problema é que a igreja é mal ensinada. Venha para cá, você vai receber as sandálias de Moisés, a rosa ungida, o tapete de fogo, o sal grosso que tira o demônio. Não, você não vem para o culto para receber, você vem para o culto para apresentar. Primeiro você se apresenta, segundo, o que você apresenta tem que estar vivo. Então olha para quem está ao seu lado e diga assim: se for para estar morto, não era melhor nem ter vindo. Quem está dizendo é Paulo, não sou eu, só estou lendo o texto para você. Então qual é a primeira característica do culto que Deus espera? Primeiro se apresenta: cheguei, Jeová, eu vim aqui para te adorar, quero sentir tua presença, fala comigo, Deus. Apresentei. Segundo, se apresenta como sacrifício vivo. Ele quer um culto vivo, ele quer você vivo. E o que um vivo faz? O que um vivo faz, por exemplo, que um morto não faz? Eu não estou falando mais de culto agora, no sentido literal. Qual a diferença de um vivo para um morto? Não, devagar, vamos lá. O vivo levanta a mão? Não. Sim. E o morto? Não. Opa. O vivo grita? Sim. E o morto? Não. O vivo se mexe? Sim. E o morto? Não. O vivo pula? Sim. E o morto? Não. Você percebeu que os nossos cultos estão muito com mais presença de gente morta do que viva? Porque a gente que não levanta a mão, não pula, não salta, não fala nada, do jeito que entra, volta morto. Meu Deus. Então por isso que Deus está dizendo: apresenta e que seja vivo. Vivo levanta a mão, vivo chora, vivo fala, vivo pula. Isso é coisa de vivo. Você entende por que o culto precisa ter o barulho? Porque barulho é coisa de quem está vivo. Você quer silêncio, irmão? É só ir no cemitério. É por isso que culto de crente não pode ser culto fúnebre e de silêncio. Se você quer um ambiente de silêncio, vá para o cemitério. Lá ninguém fala, ninguém pula, ninguém levanta a mão, ninguém roda, ninguém chora, lá ninguém faz nada. Agora, já que você veio para um ambiente de gente viva, por favor, não se entala não. Tá viva. Então, ó, eu só estou lendo, hein? Esse negócio, por isso que é duro. Às vezes eu esqueço que eu sou professor, viro profeta do nada. Deixa eu voltar. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o culto tem que agradar quem? O culto tem que agradar quem? Deus. Ah, pastor, eu não dou glória alto porque ficam me olhando torto. Você tem que agradar quem está do seu lado? Não. Você tem que agradar quem? Então, meu filho, só você sabe da sepultura que Deus te tirou. Só Deus sabe da boca de fumo que Deus te arrancou. Se alguém está incomodado com o jeito que você pula, que levanta a mão, que profetiza, que dança no Espírito, você não está aqui para agradar homem, você está aqui para agradar. Então cultue para agradar Ele, porque quando você deixa de se manifestar no Espírito para não envergonhar quem está do seu lado, você agrada o homem e desagrada a Deus. Mas quando você cultua para Ele, você desagrada o homem e agrada a Ele. Glória a Deus. A pergunta é: você deixa de pular, de cantar, de rodar, de sapatear, de chorar, porque está com vergonha de quem está do lado, automaticamente você está desagradando a Deus e agradando ao próximo. Então o culto não é para Ele, porque se o culto é para Ele, eu vou fazer o que agrada a... E o que Ele gosta? Ele gosta de adoração, Ele gosta de quem se joga, Ele gosta de quem chora, Ele gosta de quem diz glória, eu te amo, eu te adoro. E alguém está dizendo: cara, louco, cara, para que tudo isso? Não se preocupe em agradar quem está do seu lado. Jesus não é surdo. É porque não leu a Bíblia. Precisa gritar desse jeito: Jesus não é surdo. Quem disse que a nossa adoração chega para Deus de forma audível? Sim. Chega para Deus como? Quanto mais eu grito, mais fumaça eu gero, e mais fumaça sobe para Ele. Então eu costumo dizer que Deus ouve com o nariz. A oração e o louvor não chega para Deus audível. Graças a Deus por isso, porque se o meu louvor chegasse audível para Deus, até Deus falava: sangue de Jesus, meu filho, chega como fumaça, já para não ter problema. Amém ou não amém? Amém. Então, ó, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Essa é uma outra característica do culto que Deus espera. Como, pastor? Seja pentecostal, mas seja racional. Esse negócio de cair apagado e não lembrar nem do que estava vendo é demônio. Porque o culto a Deus, você cai no poder, mas cai consciente do que está acontecendo. Você pula, mas pula consciente, roda, mas roda consciente, levanta a mão, mas levanta consciente. Você grita a glória, mas grita consciente. Deus está dizendo: aqui não é lugar de louco, que faz o que nem sabe o que está fazendo. Aqui você faz, mas com raciocínio. O culto é racional.
Então eu pulo, mas sei porque pulo. Rodo, mas sei porque rodo. Grito, mas sei porque grito. O meu culto é racional. Cuidado com o culto emocional. Deus não quer culto emocional. Porque na emoção eu faço sem pensar. Mas no racional eu faço e sei porque estou fazendo. Já tá me orei, não vou rodar. Roda, irmão. Mas, irmão, eu já vi gente rodando e cada rodada que ele dava era um tapa no ouvido de um obreiro. Deus está nesse negócio? Tá não. O negócio sobre cai. Fala, Rivaldo. O Rivaldo, quando fala, é um poeta, irmãos. Vamos ouvir o Rivaldo. Fala, Rivaldo. Ó, vamos ouvir o Rivaldo. Você acha que gritar demais para incomodar quem está perto é racional? Tem um senhor que eu fui em 2 cultos já com ele, por exemplo, eu tive que estar ali no local. Você só me põe emboscada, viu? Fala lá. Você lembra? Eu não vou falar o nome que eu não lembro de rapaz, pastor, mas era grito demais. Certo? Era cara agora, a Bíblia da Bíblia, e eu disse, não estava, assim, eu peguei, levantei da cadeira e fui lá do outro lado, eu não tudo assim. Aí eu acho que não é racional. Então, no caso, ele estava gritando para se aparecer para a igreja. Isso é do meu ponto de vista, não estou julgando ele, mas é difícil, mas para mim foi mais. Eu saí do lugar, fui lá fora. Ué, você aí o que? Você está se aparecendo? Ué, tá errado. Você tem que adorar a Deus, não adorar para se aparecer que você adora. Jesus chama isso de fariseu e religioso. Ele vai falar, quando você for orar, não faça como os religiosos, que oram em voz alta para se aparecer. Mas quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus, hein? E o Deus que te ouve secretamente, publicamente te exaltará. Então, quando alguém faz para se aparecer aos homens e não para agradar a Deus, está errado, está pecando. Deus não recebe. Ok? Então, seja pentecostal, mas um pentecostal racional. Tem limite o grito. Tem limite. Tem hora certa para pular. Pastor, eu fui pregar um dia desse numa igreja aí. Eu vou falar o nome da igreja porque com certeza as pessoas de lá não vão estudar, não é possível. O nome da igreja, não vou falar não. Fala. Quanto o nome do santo, mas não falo, quer dizer, falo de nada. O nome da igreja era diferente, bem diferente, tá? Bem diferente. Quando eu cheguei lá, pastor, que eu dei a paz do Senhor, só na paz do Senhor o pessoal começou a rodar. Eu falei de duas uma, ou eu estou muito cheio de poder, ou o pessoal aqui é maluco. Na paz do Senhor começar a rodar? Aí o que eu tive que falar? Irmãos, eu sei que vocês são pentecostais, mas calma um pouquinho, que o Espírito Santo quer falar, e ele precisa que você entenda, porque o culto é racional. É por isso que primeiro eu tenho que ouvir Bíblia e depois pular. Não dá para pular sem ouvir Bíblia. Só que tem muita igreja que primeiro pula e não tem nada de Bíblia, então o culto deixa de ser racional, se torna emocional, e aí você sai do culto e fala, meu Deus, o culto foi poderoso, Deus desceu, foi uma manifestação, e aí o que foi pregado? Eu não sei, só sei que eu pulei. Pastor, também tem aquele caso também, até nos momentos de dar o glória, né? Às vezes o pastor está contando a situação do falecimento de alguém, glória a Deus! O irmão morreu assim. Irmão, e minha mãe pegou câncer, aleluia, glória. Glória, irmão. Então, culto racional. Vamos continuar que eu estou preso aqui no versículo 1. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ele está falando dos crentes, pastor, que está surgindo nessa geração, que diz que Deus o arrebatou para o inferno, e lá no inferno ele viu o Michael Jackson dançando. Não queira saber mais daquilo que não convém saber. Por quê? Primeiro que o inferno nem foi inaugurado ainda. Ele ainda vai ser inaugurado. Então quando você for mandar alguém para o inferno, não mande para lá porque lá não foi inaugurado ainda. Porque eu já vi muito crente dizer, vai para o inferno não foi inaugurado, não mande para lá, mande para um lugar que já foi inaugurado. O lugar de tormento, por exemplo, é uma prévia do que vai ser o inferno. Mas vamos lá, não convém, mas com temperança. 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, olha aí que vai começar a entrar nos dons. Por quê? Em um corpo existem muitos. Ele está falando do corpo de Cristo. Então no corpo de Cristo cada um é um membro. Olhando para o corpo humano, qual membro você acha que você é dentro do corpo?
Tem gente que foi chamado para ser a mão. Tem gente que foi chamado para ser o pé. Tem gente que foi chamado para ser o joelho. Tem gente que foi chamado para ser o dedinho. Ele não aparece. Ninguém sabe o nome dele. Mas se tirar, desequilibra o corpo. Quem são esses? São os que não aparecem no púlpito na hora do culto, pastor. São os que não cantam, não pregam, não têm oportunidade, mas que fazem toda a organização. Eles não aparecem. Mas se tirar, desorganiza tudo, desequilibra tudo. Que membro que é esse? É o dedinho medindo. Cada um foi chamado para ser um membro do corpo. E dentro desse tempo que nós estamos vivendo, em que os desigrejados estão aparecendo, existem já igrejas virtuais. Não precisa você vir para o culto, você cultua em casa. A pandemia fez com que nascesse a igreja virtual. Aqui em Tietê, pastor, eu conheço igrejas que os membros vêm para a igreja, o pastor coloca uma tela e ele dá o culto para os irmãos de casa. É ali na Coab, eu te dou o endereço se quiser. É ali na Coab. Eu estou falando sério. Eu já passei várias vezes na frente. O pastor lá em casa no culto, passando na televisão, e os irmãos no culto. O pastor não vai para o culto, ele faz tudo de casa. O que acontece quando eu não venho para o culto? Acontece que eu não estou em comunhão com o corpo. Se eu não estou em comunhão com o corpo, eu sou um membro amputado. E todo membro que não está ligado ao corpo logo apodrece. É por isso que você tem que vir à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando você está na igreja em comunhão com os outros membros, você funciona junto com o corpo. Agora, quando você quer cultuar em casa, porque Deus está no seu coração, você vira um membro amputado que logo vai apodrecer. Ninguém dá glória agora, né? Mas vamos continuar. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Somos membros um dos outros. Por exemplo, deixa eu fazer uma rápida consideração aqui. Quando o seu olho se machuca, quem é que vai ajudar na recuperação do seu olho? Quem é que vai ajudar? A mão, por exemplo. A mão vai pegar o remédio, vai abrir o remédio, vai aplicar o colírio para que o olho seja. Isso mostra que um membro ajuda na recuperação do outro. Só que o que nós estamos vivendo hoje é membro atacando outro membro, ao invés de ajudar na recuperação do membro que está ferido. É como se você pegasse a sua mão para esmurrar o seu olho até que ele sangrasse, ao invés de usar essa mão para curar o olho que está enfermo. Quando a igreja se ataca, quando os irmãos se atacam, são membros atacando o mesmo corpo que fazem parte. E o detalhe é, se você machuca a sua perna, que é um membro do corpo, você não consegue andar como originalmente deveria. Isso mostra que um membro ferido atrapalha em todo o funcionamento do restante do corpo. Então, quando um membro, o irmão fulano de tal, ataca o outro membro do mesmo corpo, irmão ciclano de tal, isso impede com que o corpo, que é a totalidade chamada igreja, funcione da forma que nasceu para funcionar. Aleluia! Simplesmente porque a gente não entendeu o que Paulo está dizendo. Você é um membro, ele é um membro, ele é um membro, ele é um membro. Então eu não posso atacar o membro, porque se eu ataco o membro, ao invés de ajudá-lo a se recuperar, eu estou prejudicando todo o corpo. Por que tem igreja que não cresce? Porque os membros do corpo estão atacando a si mesmo. É a líder do grupo que não vai com a cara de quem rege. Aí as irmãs cantam, o louvor não passa nem do teto, porque é um corpo que está todo ferido, atacando um ao outro. É a mão direita esmurrando a esquerda dando tapa no ouvido, o ouvido reclamando do olho, e aí o corpo não consegue funcionar como deveria. Foi todo mundo embora, né? O glória até acabou agora, né? Mas se fosse a chave, alguém já tinha pulado da cadeira. Deixa eu continuar. É, né? É. Posso continuar ou não? Por exemplo, eu olhei agora para a classe e 3 pessoas coçaram o nariz assim. O nariz teve uma necessidade. Qual? Ele precisa ser coçado. Quem é que vai ajudar na necessidade do nariz? O dedo. Só que se o dedo está de mal do nariz, ao invés de coçar, ele machuca. Ou simplesmente nem atende a necessidade. É exatamente isso que está acontecendo na igreja. Tem gente que nem ajuda, nem se envolve, nem coloca a mão. E tem outro que faz, eu vou fazer, mas ao fazer, machuca o outro membro.
Foi todo mundo embora, pastor. Só ficou eu e o celular. Tem pessoas que consideram que deve sair e dão um prejuízo para a gente, né? Porque é que nem os dedos do pé. Esses dedos do pé, se tirar, cortar, tira a firmeza do corpo. Perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio, a pessoa não fica de pé. E é interessante que o mesmo sangue que passa pelo dedinho, passa pela perna, que é grande e visível. Você entende? Não é o tamanho do membro. Porque o sangue que passa no pequeno, passa no grande. E a importância do grande depende do equilíbrio do pequeno. Porque se o pequeno não der o equilíbrio, o grande cai. Se o irmão que não dirige culto, que não prega, que não canta, que não rege, que não lidera, não preparar a organização, o som tem que estar funcionando, tem que ter papel no banheiro, a igreja tem que estar limpa. Se o pequeno não trabalhar para equilibrar, o grande cai e não consegue funcionar. Então não é o tamanho, o sangue que passa no pequeno passa no grande, e o corpo trabalha para um único propósito, que é glorificar o cabeça, que é Cristo. Posso continuar? Que eu só estou na leitura e nem cheguei ainda no... Oh, meu Deus. Deixa o dia amanhecer. Estou tirando o que não presta. Ó, o pastor vai ficar sozinho. Está sem fé. Tem café, tem cozinha. De modo que tendo diferentes dons, grava isso, tendo diferentes dons. Se o dom que eu tenho é diferente do seu, o seu é diferente de quem está do seu lado, de quem está do seu lado é diferente de quem está atrás, já sai briga. Imagina se fosse tudo igual. Sim, pelo amor de Deus. Imagina se todo mundo pregasse, todo mundo cantasse, todo mundo regesse. Sim. Fala isso. Se sendo diferente já tem briga, se sendo diferente já tem competição. Imagina se fosse igual. Eu só estou lendo, tá? Só lembrando que eu estou lendo, não comecei a aula ainda. Já estou com vontade de ir embora? Vamos lá. Segundo a graça, segundo o charismata, que nos é dada. Se é profecia, seja a segunda medida da fé. Lembrando que essa profecia não é o mesmo do que o dom de profetizar. Por quê? O dom de profetizar, ou o dom de profecia, como o dom espiritual que vai aparecer aqui, é um. Esse que está aparecendo aqui vai entrar dentro de outro que eu vou mostrar para vocês. Vamos com calma. Seja a segunda medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. E o que exorta? Use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que presidir é um dom, não é para qualquer um abrir igreja como abre bar. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Quais são esses dons? Estes dons que eu acabei de ler a vocês, estes aqui são os dons vocacionais. Os dons vocacionais. Muito bem. Quem é que dá esses dons? Quem é que dá esses dons? Quem é que dá esses dons? Eu fiz uma leitura grande, estou fazendo a pergunta no final. Quem é que dá esses dons vocacionais? Deus. Deus quem? Está chutando? Não, está escrito aqui, né? Então leia para nós. Que Deus repartiu a cada um. Que Deus repartiu a cada. Então os dons vocacionais quem dá é o Pai. Quantos são os dons vocacionais? Acabei de ler. Quantos são? Misericórdia. Quantos são os dons vocacionais? 9? Você contou, santo? Não. Eu dei a base, dei o texto, estou perguntando quantos tem, vocês estão com preguiça de ler e contar. Quantos são os vocacionais? 8, 7. Tá ruim de matemática, sem varão, que isso? É que eu não contei mais um aqui. Quantos são? 7. 7. Quantos dons são os vocacionais? Quem é que dá os dons vocacionais? O Pai. Quais são os dons vocacionais? Ó, pergunta de prova, hein? Quais são os dons vocacionais? Vai lá. Me ajuda aí, pastor, vai. Quais são os dons vocacionais? Está a partir do versículo de número 6. Vai lá, pastor. 6. Vai lá. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Certo. Se é profecia, Então, profecia é um. seja segundo a medida da fé. Certo. Se é ministério, Ministério.
Seja ministrar. 2. Ministrar. Tá. Se é ensinar, haja dedicação. Certo. Ou 3. ensino, né? Ou que exorta. 4. Que exorta. Isso é um dom. O que exorta, usa esse dom Para exortar. em exortar. Ah. E o que reparte, faz 5. com fidelidade, né? Certo. E o que preside, 6. com cuidado. E o que exercita misericórdia, 7. com alegria, né? Então são 7 dons vocacionais. Quem dá é o Pai. 7 dons vocacionais. Ok? Quais são os 7? Os que nós acabamos de ler. Isso pode cair na prova. Ó a pergunta. Quais são os dons vocacionais? E quem os dá? Pergunta de prova. A minha Bíblia já me quebra aqui, porque no ministério está escrito serviço. Porque ministério é serviço. É. Só que tem gente que usa ministério como ser visto. Ministério é serviço, não ser visto. Não pegaram. Vou falar de novo. Ah, o pastor não falou meu nome. Não falou que minha saudação foi... Ô santo, ministério é serviço, não ser visto. Quando não falarem o seu nome na terra, fique satisfeito que no céu está sendo anotado toda a obra que você faz aqui. Tem gente que não entendeu isso. Não, mas não me colocaram no cartaz, então você não quer serviço, você quer ser visto. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: e aí, com cartaz ou sem cartaz? Serviço ou ser visto? Pergunta! Me chamaram para pregar e nem colocaram minha foto? Olha o tamanho da minha foto no cartaz. Você vai lá para prestar serviço ou para ser visto? Ninguém fala nada, né? O glória a Deus virou comida, você engoliu. Glória a Deus. Então, ó, nós já identificamos que esse aqui, quem dá é o Pai. Por quê? Porque o Pai dá dons. Os dons que o Pai dá é vocacionais. Quantos são eles? 7. Qual é a referência bíblica? Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 8. Tá aqui, ó, você tem base para falar. Propriedade, não é o que você acha, é o que está na Bíblia. Glória. Tem base para isso, tá? E os dons ministeriais? Quem é que dá os dons ministeriais? Olha o chute. Quem é que dá os dons ministeriais? Jesus, o Filho, né? Porque o espiritual é o Espírito, então logo você fez uma ligação correta. Qual é a base que o Senhor me dá para isso, pastor? Efésios 4. Os dons ministeriais. Abre aí. Aos Efésios, capítulo de número 4. Versículo de número 11. Paulo está falando sobre Cristo. E ele vai dizer assim, achou aí Efésios, irmãos? Sumiu da Bíblia. Diz assim Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra dos ministérios, para a edificação do corpo de Cristo. Esses são os dons ministeriais, que quem dá é o Filho. Quais são os dons ministeriais? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, que também aparecem no original como mestres, tá? Esses doutores é mestres. Então, quantos dons são os ministeriais? 5 dons ministeriais. Então, aqui, ó, quem dá é o Filho. E quantos são? 5. Qual é a base que você tem para isso? Efésios 4:11. Efésios 4:11. Então não é o que você acha, não, é o que está escrito. Pronto. E aí agora sim nós vamos entrar na aula, que são os dons espirituais. Quem é que dá os dons espirituais? O Espírito Santo. Por que eu preciso conhecer toda essa introdução? Porque dependendo do dom que você vai pedir a Deus, você precisa dirigir a sua oração para quem o dá. Então, por exemplo, o meu sonho é presidir uma igreja. Quem é que dá o dom de presidir?
É o filho? Pai. O pai. Então a sua oração vai ser dirigida àquele que dá o pai. Não é que se você pedir sem dirigir, eles não vão entender e responder. Mas se você tem o conhecimento, dirija ao pai. Pai, segundo o que está escrito na sua palavra, Romanos capítulo 12, que o Senhor é aquele que dá, o que preside. Me dá esse dom de presidir e tal. Dentro do Ministério de Madureira existe um presidente, né, oficial, que é o bispo Samuel Ferreira, mas o bispo tem vários braços, ramificações, que são aqueles que presidem os campos. Campo de Porto Feliz, pastor fulano de tal, campo de Sorocaba, ciclano de tal. Então, junto com o bispo, esses homens que presidem campo receberam de Deus esse dom vocacional, que é de presidir. Então, dentro dos vocacionais você tem um dom, dentro dos ministeriais você tem um dom, e dentro dos espirituais você também tem dons. E você precisa descobrir quais são eles. Ok? Pastor, uma pergunta para o senhor. Fica tranquilo. Dentro desses dois que a gente tratou de forma pincelada, porque o que a gente vai trabalhar é os dons espirituais. Dentro dos vocacionais, qual que o senhor recebeu? Você fala, não, pastor Eduardo, esse aqui eu recebi, eu tenho certeza. Porque pode ser que o senhor tenha alguns aqui que nem sabia que tenha, e pode ser que o senhor saiba. Dos vocacionais, o senhor tem algum? Quer dar uma olhada no texto para lembrar? É Romanos 12. Dá uma olhadinha aí. Romanos 12, qual que é o versículo, irmãos? Só que vai no versículo já para... Se quiser no 6, pastor, dá uma olhadinha aí. Vê qual que o senhor tem. Isso aqui não é soberba, tá, irmão? Isso aqui é consciência do que Deus deu. Então, Romanos 12, a partir do versículo 6. Vai lá, pastor. Profecia o senhor tem? O pouco que eu tenho, é sobre o ensino, né, da palavra de Deus. O ensino. Então, dentro dos vocacionais, você tem um. Sim. Os outros não chegou ainda ao seu conhecimento. Eu fico ainda. Tá, ok. É o que você tem certeza, é um. Tá. Dentro dos ministeriais, vai lá, Efésios 4:11. Qual que o senhor tem? Ministeriais, né? Efésios 4. Efésios 4. Apóstolo, o senhor é? Não. Hoje em dia não tem mais o ministério de apóstolo. Vamos lá. Profeta. Também não. Não é? Tá. Evangelista. Se eu, na verdade, é uma coisa que eu gosto, né? É algo que está dentro do senhor. O que é o evangelista? É o ganhador de almas. É quem ama isso. Então, uma coisa que eu aceitei Jesus, e desde que eu aceitei. Então, você tem a vocação de ensinar, você tem o ministério de evangelista. Que mais? Vamos continuar. Profeta, evangelista, pastores, terceiro e doutor. Não. Então, a gente já descobriu 3 dons do pastor Zé João só nesses 2 grupos. Se eu entrar no espiritual, passa de 15. Então, só aqui já deu 3. Pastor, Oi. para que o presidir e exercer misericórdia se enquadra no quê? O presidir é o que preside vários pastores que pastoreiam a igreja. Então, por exemplo, o pastor Rodrigo, que é o pastor presidente atualmente do campo de Porto Feliz. Existem várias congregações em Porto Feliz, em Tietê, em Boituva, em Laranjal, em Serquilho, Laranjal. Cada cidade tem 1, 2, 3 igrejas do Madureira. O que preside, ele pastoreia o pastor. Ele é pastor de pastores. Então, além de cuidar de um rebanho, ele cuida do que pastoreia. Então, ele preside. Entende? Quer falar, pastor? Pode agregar. Na verdade, o ministério de evangelista, vocês sabem muito bem, né? Não sei se todos os irmãos aqui sabem que evangelista eu trabalho mais fora. Sim. O evangelista, ele exerce fora, o pastor exerce dentro. O evangelista é aquele que traz as almas para... O evangelista cuida, o evangelista ganha, o pastor cuida. Então, por exemplo, qual é o ministério mais difícil? É do que prega ou do que pastoreia? Infinitamente mais do que pastoreia. Vou te dar alguns motivos. Primeiro, quem pastoreia, eu falo como experiência de pastor, não pode repetir mensagem dentro do rebanho. Cada dia tem que ter uma mensagem nova. E o pregador? O pregador prega uma aqui. A mesma que pregou aqui, prega no São Roque,
A mesma que pregou no São Roque, prega no Terra Nova. A mesma que pregou no Terra Nova, prega em Cerquilho, prega em Jumirim. Ele passa os 30 dias pregando uma única mensagem. E o pastor? É todo dia o mesmo público e tem que ter uma mensagem nova de Deus. Segundo, o evangelista vem, prega, se falar alguma besteira, ele vai embora, recebe a oferta, a bomba fica para quem? Para o pastor. Terceiro, o evangelista, que é o que acha que ganhou a alma, na verdade ele não ganhou. Ele tem uma pequena parcela. Por quê? Quem é que ganhou aquela alma? Primeiro é o que convidou. Segundo é como ele foi recepcionado na porta. Terceiro é como o ambiente é agradável e confortável a ele naquele culto. Quarto é a mensagem que foi pregada. Então o pregador que bate no peito e diz: ganhei 10 almas para Jesus hoje. Não, irmão, baixa a bola. Você teve uma pequena participação. Teve alguém que convidou, teve alguém que visitou, teve alguém que recebeu bem na porta, teve um ambiente que foi agradável para ele, e a palavra foi uma porção de todo esse conjunto que trabalhou para que ele pudesse aceitar Jesus. E aí agora vem o principal, qual? A bomba é para o pastor, porque o pastor vai ter que visitar, vai ter que tirar os espinhos, vai ter que ter paciência, vai ter que curar. Não é simples assim, não. Ganhei 100 almas, coitado, irmão. Se os evangelistas soubessem o que é o trabalho de pastor. Eu estou falando para vocês que eu já entrei no meio, a mulher com a enxada na mão. Sabe o gordinho que veio comigo na aula passada? Ele me ligou: pastor, corre aqui, e corri lá no sítio. A mulher dele com a enxada na mão, dando nas costas, e eu entrei no meio para separar. O pastor tem que estar sempre disponível. O pastor tem que mandar mensagem para todo mundo, mas ninguém manda mensagem para o pastor. O pastor tem que saber se todo mundo está bem, mas ninguém quer saber se ele está bem. É por isso que 80% dos pastores no mundo já entraram em depressão. É difícil. Que dia que... Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para o seu pastor? Perguntou se ele está bem? Mandou um presente para ele? Qual foi a última vez que o corpo de obreiros se reuniu para pagar uma viagem para o pastor e para a pastora? Ah, mas está achando que igreja é o quê? É o que? O preço que ele paga pela sua alma? Se tu soubesse. Ele que vai ter que dar conta de tu. Se você Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Presta atenção, ó, presta atenção. Meus olhos vão ficar verdes agora. Presta atenção. Você gostaria de pastorear uma pessoa como você? Seja sincero. E aí? Estou falando com você. Você gostaria de pastorear alguém como você? Tem gente que fala: vixe, pastor, Deus me livre. Pastor, responde, pastor. Responder? Não fale isso. Não põe o pastor emboscado. E aí, Júnior, você gostaria de pastorear alguém que nem você? Difícil não. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Vocês entendem? Então, o pastoreio, irmão, é para quem tem chamada mesmo. O pastor não precisa saber pregar, porque o ministério do pastor não é de pregação. Tem pessoas que recebem o presente de Deus de pastores que, além de grandes evangelistas e pregadores, são pastores. Aí tem um monte de gente, eu estava conversando isso com o Júnior no carro, pastor. Tem um monte de pregador que as agendas estão caindo e ele quer abrir igreja para achar que a igreja dá dinheiro. Aí o que acontece? As igrejas começam a fechar. Por quê? Porque só faz movimento. Terça tem culto, campanha. Sexta tem culto, campanha. Sábado tem culto, campanha. Domingo tem culto, campanha. Todo culto um pregador de fora. O que acontece? Quando você não trouxer pregador, o povo não vem. Acabou a igreja. Acabou a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa amar ou ouvir a voz do seu pastor. Quando eu cheguei no interior, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma igreja que só tinha campanha. Sabe o que eu fiz? 6 meses sem convidar um único pregador. Quem é que pregava? Eu pregava todo culto. Por que isso, pastor? Para ensinar que o dia que tiver pregador, o povo vem. Mas o dia que não tiver, eles vão ter prazer de ouvir a voz do pastor. É bom ter um movimento? É. Mas movimento é de vez em quando, irmão. Agora, pastorear não é para qualquer um, não. Por isso que nem todo pregador é pastor e nem todo pastor é pregador. Eu conheço pastores, pastor, que a mensagem é bem simples. Mas o simples fato de ele estar presente na igreja, a igreja está lotada. Porque ele é o pastor. Ele cuida, ele visita, ele se preocupa, ele aconselha. Uma coisa é o pregador, outra coisa é o pastor. É o amor e o cuidado, né? E tem que amar, viu? Porque lidar com gente é coisa difícil. A coisa mais difícil da terra é lidar com gente. Porque um dia está com você, outro dia não está. Um dia te ama, outro dia te odeia. Um dia te abraça, outro dia te esfaqueia pelas costas. É ou não é? Então lidar com gente não é para qualquer um.
dia encarregado lá na empresa. Carregado não fala, senhor, eu preferia me dar 100 cabeças de gado da hora com 38 peões lá. Porque você tem que criar. É assim mesmo. Então, irmão, é uma tarefa difícil. Por isso que o pastor, o cabelo cai. Por que o pastor é todo barrigudo? Pastor barrigudo, irmão, é pastor que visita bastante. Cada dia, cada casa você vai visitar um banquete. Aí a barriga vai crescendo. Amém até aqui, irmãos? Muito bem. Então, dons ministeriais, quem dá é o Filho. Os dons ministeriais, Efésios 4:11, são 5. Os dons vocacionais, quem dá é o Pai, são 7. Romanos 12, do 1 ao 8. E agora sim, os dons espirituais. Abra comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e agora a gente começa a aula sobre os dons espirituais. Então, dons no sentido geral, essa é a classificação, essa é a raiz, é isso que significa. Tem os que o Pai dá, tem os que o Filho dá, os que o Filho dá é ministerial, é para o exercício do ministério em si. Os vocacionais quem dá é o Pai, mas tem os que o Espírito Santo dá, que é o charismata pneumático. Como que é o nome, irmãos? Charismata pneumático. Quem diria, hein? Tu falando em grego. 1 Coríntios capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo 1, do 1 ao 11, será a leitura. Já é 9h20, gente. Passando rápido, hein? É sinal que a aula é boa. Quando é ruim, não passa um minuto, fica travado o relógio. A turma é muito boa, né, professor? Eu nunca vi uma turma tão bagunceira que nem essa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. Todo mundo achou? Amém. Diz assim: acerca dos dons espirituais. Então Paulo está falando do dom que quem dá? Então, quando estiver dons espirituais, você associa a pessoa do Espírito Santo. Quando falar de ministério, associe ao Filho. Quando falar de vocação, associe ao Pai. São assuntos diferentes, são temáticas diferentes que a gente precisa entender. Agora você já sabe. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que ele está falando isso? Porque tem um monte de gente ignorante no assunto dom. O que é o ignorante no assunto dom? Que não sabe nada acerca dos dons e está pedindo para Deus dar. Nem vou perguntar se tem alguém aqui. Versículo 2. Quem aqui conhece muito bem sobre o assunto dom espiritual? Levanta a mão. Então, quando Paulo fala do ignorante, ele está falando de você. É o Paulo que está te chamando de ignorante, não eu. Mas depois dessa aula você não vai ser mais ignorante no assunto. Ainda bem que a igreja de desconhecedores é menos pesado. Como que está na sua tradução? Desconhecedores. Desconhecedores, é uma expressão bonita. Para quem não conhece. Sabe, conhece, são desconhecedores. Então vocês preferem que eu te chame de ignorantes ou desconhecedores? Desconhecedores. Tudo bem, senhores desconhecedores. Vamos ver. Essa versão aí é muito light, hein? Bíblia do Raí Carmelo. Ah, é? Tinha que ser, vamos continuar. Vós bem sabeis que erais gentios. Vocês sabem o que é gentil, né? Vamos continuar, vai, se eu for parar tudo. Levado aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Agora começa, versículo 4. Ora, a diversidade de dons. Quando Paulo está dizendo que há diversidade de dons, ele está falando do quê? Diversidade dos dons do Espírito ou diversidade do assunto geral de dons? A diversidade de dons, mas o Espírito é o?
Olha como vocês são assertivos, olha o versículo 5. E a diversidade de ministérios também está falando de dons. Só que dos dons, mas o Senhor é está se referindo aos que o Filho dá. E a diversidade de operações está falando dos dons vocacionais. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então do versículo 4 ao versículo 6 apareceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês enxergaram aí ou não? Pegou? Só que se eu não dou a introdução, vocês não conseguem enxergar. Vamos lá. Versículo de número 7. Mas a manifestação do Espírito, agora voltou a falar dos espirituais. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é o que cada um quer, não é o que cada um deseja. Ele é dada conforme aquilo que ele vai achar que você vai ser útil. Então, se não for chamado para aquilo, não queira ser, porque ele te chamou para uma outra coisa que você vai ser mais útil do que aquilo que você quer. Então, ninguém pode bater no peito dizendo: eu estou vendo ainda o que dentro da igreja eu vou me encaixar. Não é o que você se encaixa, é o que o Espírito te encaixa. E geralmente o Espírito te encaixa naquilo que você mais corre. Olha que silêncio. Faz o seguinte: no final da aula, encosta na parede, vou tirar sua foto, já posta hoje, agendas abertas. Vai por mim, vai por mim. Versículo 8: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Primeiro dom. Qual é o nome do primeiro dom? Sabedoria. Para de ser preguiçoso, fala completo. Palavra de sabedoria, não é sabedoria, é palavra de sabedoria. Esse é o primeiro dom. Vai contando aí. Quando eu ler, você fala 2, 3, 20, ok? E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 2. A palavra da ciência, em algumas traduções, vai aparecer como palavra de conhecimento. Então, um dom é a palavra de sabedoria. Outro dom é a palavra de conhecimento. E esse conhecimento não é o conhecimento que vocês estão pagando para ter. É outro tipo. Eu vou explicar um por um, ok? Quem aqui acha que tem o dom da palavra? Porque o dom da palavra é muito raso. Tem 2 tipos. O dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. Quem aqui tem um dos dois? Levanta a mão. Pastor Zé João, você tem um dos dois. Você sabe qual ou não? Vamos continuar, a gente vai descobrir daqui a pouco. Quem levantou a mão aí? Qual que você tem? Não tem nenhum, vai pecar contra Deus? Ele deu, você vai falar que não tem? Isso é crime. Falar que não tem o que tem. Está aí dentro e o Espírito está perguntando: qual é que tem aí? Então vai, palavra da ciência ou palavra de conhecimento? Como que está na Bíblia moderna? Conhecimento, muito bem. Versículo 9, então quantos dons já tem? Vamos lá. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. 3. Então, a fé como dom. A fé como dom, ó, eu preciso que você entenda algo. Existe a fé como fruto, a fé como dom e a fé normal que nós temos. Existe a fé em Deus, existe a fé como dom e existe a fé como fruto. Só para você entender que não é a fé que você está pensando. Amém até aqui? Amém. Vamos continuar. E a outro, pelo mesmo Espírito, olha como aparece agora: os dons de curar. 4. Só o irmão entendeu, né? O resto não entendeu nada do que eu pedi. 4. Dons de curar. Dons, perceba, no plural. Não é dom de curar, é dons de curar. Porque dentro desses dons de curar, existem várias formas de como curar um enfermo. A gente vai estudar cada um deles. Versículo de número 10. E a outro, operação de maravilhas. 5. Operação de maravilhas. Nesse operação de maravilhas, pastor, existem pelo menos 5 operações de maravilhas diferentes. Então você pode ter o dom de maravilhas, eu também posso ter, mas a operação que o Espírito opera em mim pode ser diferente da que opera no Senhor. Ok? Vamos lá. E a outro, a profecia. Então existe o profeta como vocação. Presta atenção. Existe o profeta como vocação e o que recebe o dom de profecia. Pergunte: qual é a diferença? A profecia como dom é quando Deus te manda falar algo. Agora, o profeta como vocação
é quando você fala sem Deus mandar e se cumpre. Pastor, isso é bíblico? Vou te provar. O texto vai dizer no primeiro livro dos Reis que o Elias vai profetizar, dizendo: não vai cair chuva, nem orvalho, segundo a minha... Deus mandou ele falar isso? Não. Tiago vai escrever. Eu vou ler para vocês. Quem vai escrever, irmãos? Diga, Tiago. Tiago vai dizer assim, pastor Zé João, Tiago 5,17, que Elias, depois de ter profetizado que não iria chover, ele foi orar para que a profecia se cumprisse. Isso mostra que ele profetizou sem Deus mandar. Porque existe o profeta como vocação, que é aquele que profetiza e vai orar para Deus cumprir o que ele profetizou, e existe a profecia como dom, quando é Deus que manda você falar e você fala. Abre aí Tiago 5,17. Eu estudei, eu aprendi que hoje não tem mais profeta, né? Tem profecia, né? É isso aí. É isso aí. Tiago, capítulo 5,17. Tanto é que essa base bíblica que eu estou usando é na onde, pastor? No Antigo Testamento. Exatamente. Parabéns. Tiago 5,17, para confirmar que o Elias profetizou sem Deus mandar. Não foi Deus que mandou, ele profetizou, por quê? Era um ministério específico de profeta, não era o de profecia. Olha aí, nessa manifestação, tá, gente? Tiago 5,17. Achou Tiago aí? Está lá no finalzinho da Bíblia. Está perto do livro de Macabeus e Judite. Teve gente procurando Judite, pastor. Meu Deus, pelo amor de Deus. Eu só acho Hebreus, você acha? Acho Hebreus. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a... Isso mostra que ele profetizou sem Deus mandar, depois foi orar para Deus cumprir a profecia. Então a vocação de profeta e o dom de profecia são coisas diferentes. Provei biblicamente ou é só o que eu acho? Provei biblicamente. Ok? Vamos lá. Onde eu parei mesmo? Porque eu até me perdi. No 10, vamos voltar lá. É tanta informação, pastor, aqui. Muita informação. É muita informação. 1 Coríntios capítulo 12, volta lá. Versículo 10, 1 Coríntios 12, 10. Esses são os dons espirituais. Então, a profecia é qual o número? 10? A profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Perceba que está em letra minúscula. Discernimento de espíritos. Sabe aquele negócio que tem crente que fala ainda? E é o tal do... Como que é o nome que vocês são mesmo? Desinformados? Como é que é? Desconhecedores. Esses crentes desconhecedores, os ignorantes, ele diz assim: pastor, bati o olho no Senhor e o Espírito não bateu não, o santo não bateu. Que santo? Virou católico? É que o santo não bateu. Que santo, irmão? Não é o santo, é discernimento de espírito. Então, por exemplo, quem tem o Espírito Santo, quando bate o olho no irmão, sabe-se o que está nele, é o Espírito Santo ou se é cão. Vai falar: esse irmão aí está pregando, mas não testificou não. O que é isso? Discernimento de espírito. Isso é um dom. É diferente de fofoqueiro, contendeiro, arrumador de confusão. Esses aí são os dons do diabo, tá? Estou dando aquela lista dos dons do diabo. Então não olhe para o irmão e fala: não, isso aí é capeta, essa profecia não é de Deus, não. Você tem certeza? Porque se for o Espírito Santo usando ele, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E é o único pecado que não tem perdão. Então só fale na certeza, ou melhor que você nem fale, guarda para você. Amém ou não? Amém. Teve uns pastor que ficou pensativo assim: será que eu blasfemei contra o Espírito? Esse dom aí é muito importante. É importante. Então fala: não, esse irmão aí tem Deus na vida. Por quê? Porque o Deus que mora em você mora nele, então testifica. Só que quando não tem, irmão, você fala: tem alguma coisa estranha, alguma coisa esquisita, não sei explicar, pastor. Mas não vai falar que o santo bateu, que eu vou estar com a Bíblia em você, irmão.
Não vê que esse negócio de santo não bateu, não. Ai, pastor, é que não desce, sabe? Aquele irmão não desce. É água agora para descer? Você tem que falar assim, ó. Fale como alguém que estuda a palavra. Pastor, não testificou o Espírito. Como que é o nome mesmo que eles eram? Desconhecedores. Os desconhecedores viraram doutores. Meu Deus. Olha lá, discernir espíritos no plural, tá? No plural, não é no singular não. E a outro, a variedade de línguas. Esse variedade de línguas, irmão, perceba que está no plural também, é tanto falar as línguas que vocês chamam de estranhas, que são línguas espirituais. Por que vocês chamam? Acabou a aula aí? Vamos lá, eu não gosto que tenha outras aulas particulares no meio da minha aula, tá bom? Então aqui eu falo e vocês se calam, depois vocês se falam e eu me calo. Vamos lá. Variedade de línguas, é tanto línguas espirituais ou línguas estranhas, como outros idiomas. Eu já vi gente sendo tomado por Deus para falar chinês sem nunca ter falado. Então entra tanto nas línguas do céu como em idiomas que Deus. Mas não vai achando que Deus te deu. Ai, pastor, não vou nem estudar o inglês agora então. Vou orar para Deus me dar o dom e eu vou chegar falando inglês. Não, mas se você pode estudar, estude. Mas se não pode, não é para todo mundo que Deus vai tomar para falar. Entende? Amém ou amém? Quem aqui fala em línguas? Levante a mão. Aí, você já identificou um dom. Quem aqui consegue bater o olho de alguém e testificar se é Deus que está na vida dele ou não? Levanta a mão. Aí, já descobriu outro dom. Tá vendo? Se apertar, descobre mais uns 5. Vamos lá. E a outro, a interpretação das línguas. Esse é o 9? 9. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quem é que quer? O Espírito, é conforme Ele quer. Então na casa de Deus, na obra de Deus, na chamada de Deus, você não faz o que quer, você não lidera onde quer, você não ocupa o espaço que quer, é conforme Ele. Então guarda a sua vontade para lá. É aquilo que Ele. Então e se Ele quiser que você pregue, você não gosta de pregar? Se você quiser trabalhar para Deus, você vai ter que fazer o que Ele quer e não o que você quer. E aí? E se o que Ele quiser é contra aquilo que você quer? Se ficar parado, Ele mata. Vai enterrar o que Ele te deu? Porque se é o que Ele quer, Ele já deu. E se Ele deu, Ele quer que multiplique, não quer que enterre o talento. Você virou coveiro e eu não sabia? Ninguém fala nada, silêncio no tribunal. Acabei de ouvir uma mosca voando aqui. Tem uma passagem que fala sobre enterrar o talento. Sobre enterrar o talento. A um ele deu 5, outro deu 3, outro deu 1. Aí aquele que deu vai perguntar: e aí, o que você fez? Ah, Deus, nem sabia que eu tinha esse talento. Não sabia porque não perguntou. Não sabia porque não se interessou. Se tivesse perguntado, se tivesse orado, se tivesse preocupado, saberia que teria. Agora não tem como desculpar não. E aí, o que você vai falar para ele naquele grande dia? Eu não sabia que eu fui chamado para isso. Não sabia porque nunca perguntou. E se nunca perguntou é porque não tem orado como deveria. Aí fica mirando com essa cara. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está só conhecendo, hein? Quando começar a entrar, não sei se vocês vão aguentar não. Acho que na próxima aula a sala vai estar vazia. Então, quantos são os dons do Espírito? 9. Parabéns. Agora eu gostaria que, olhando para mim, valendo um pix, você falasse os 9 sem olhar na Bíblia. Vai lá. Mas só vale um, fala todos, tá? Discernir o que, irmão? Fala direito. Discernimento de Espírito. Então você vai falar tudo agora. Vai lá. É valendo um pix, irmão. Não, isso aí é outro assunto. Dom de maravilhas. É operação de maravilha. Para de preguiça. Dons de cura. Dons de curar. Dons de curar.
Vamos lá, toda a classe ajudando ele. Já perdeu o Pix, vai lá. Línguas estranhas. Línguas estranhas, tá escrito assim? Variedade. Tá escrito assim? Verdade, sim. Diversidade de línguas. Diversidade de línguas, variedade de línguas. 4. Que mais? Falta 5. Você tá olhando na Bíblia, cara de pau? Olhando pra mim, vai lá. Interpretação. Interpretação. Interpretação de quê? De línguas. De línguas, que mais? Dom da fé. Cura o quê? Tá escrito cura? Não é dons da cura. Dons de curar. Dom de profecia. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Ó, De novo. Muito bem. São 9. Na minha contagem deu 11, mas são 9. Ok? Amém? Vamos lá. São quase 9h40. Agora, então quando o assunto é dons, essa é a divisão. Dons espirituais, dons ministeriais e dons vocacionais. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais. Efésios capítulo de número 4, versículo 11, dons ministeriais. Romanos capítulo 12, do 1 ao 8, dons vocacionais. Um o Espírito dá, o outro o Filho dá, o outro é o Pai quem dá. Nós estamos estudando sobre o charismata pneumático, os dons espirituais. Dentro dos dons espirituais existem 3 divisões. Vamos lá? É para você começar a escrever, vai ficar me olhando? Vamos lá? Tem um paninho aí, irmão, para mim? Tá na mesa ali. Tá no jeito? Então existem divisões, 3 categorias dentro dos dons espirituais, tá? Então eles se dividem em 3 classes. Os espirituais, tá? Os dons no sentido geral se dividem em 3, mas os espirituais também se dividem em 3. Vamos ver mais. Vocês querem tirar uma foto para postar no grupo? Eu vou apagar. Mas acho que aqui vai ficar, né? Vai ficar só como vídeo, é legal colocar como Alguém vídeo. pode? Alguém pode tirar? Rivaldo, o celular de Rivaldo é o Vai lá, irmão Rivaldo, você tem 5 câmeras. O celular não tira foto nada, faz um frente ali. Pronto? Vou apagar então. Acho que deu ruim, hein? Agora só depois, né? Virou uma fúria. Misericórdia. Tô bom, ela só do que volta. Vai passar no grupo. É isso aí. Pode no grupo essa foto aí. Esperar secar um pouquinho. Já eu anoto. Então, coloque aí. Os dons espirituais se dividem em 3 categorias. Eu vou falar primeiro as categorias. Então, vocês são bons de matemática. Se são 9 dons e são 3 grupos, quantos dons vai para cada grupo? 3 dons, tá? Então, 3 na primeira categoria, 3 na segunda categoria e 3 na terceira categoria. Ok? Amém? Vamos lá. Qual é a primeira categoria? Coloque ela, número 1. Você vai colocar assim, os dons de elocução. Dons de elocução. Segunda categoria. Dons de inspiração. Terceira e última categoria. Dons de poder.
Ok? Vou esperar vocês anotarem. Agora vamos colocar cada dom dentro do seu grupo. Cada dom dentro da sua categoria. Vai derrubar aluno numa parte. Vale que sua força você consegue. Nessa tua força. Vamos lá. Quais são os dons de elocução? Elocução te faz lembrar do quê? Elocução. Elocução te faz lembrar do quê? Fala. Por que elocução te faz lembrar fala? Locutor. Hã? Locutor. Muito bem, isso aí. Então, dons de elocução. Então vamos lá. Quais são os dons de elocução? Lembrando que são 3, tá? Para de olhar para a Bíblia. Você já sabe de cabeça os 9, para que precisa ficar lembrando? Quais são os dons de elocução? Profecia. Falar. Isso é chute ou é Profecia você fala, né? ignorante? Hein? Acertou. Profecia. Eu não quero só a resposta, eu quero o porquê da resposta. Porque eu não estou formando qualquer tipo de teólogo, eu estou formando os melhores do estado. Não deram glória. Raça, viu? Ele acredita. Seus incrédulos. Estou profetizando, vocês nem para glória. Então, profecia. Segundo, vai lá. Línguas diversas. Palavra de ciência. Variedade de línguas. Variedade de línguas, ele acertou em uma outra tradução, né? Línguas diversas. Qual tradução é essa aí que você lembra? Línguas diversas. NVI. NVI tá línguas diversas? Então vou colocar aqui, ó. V, pronto, línguas. E aí? E o último? Interpretação. Interpretação. Olha que povo inteligente, é bastante. Meu Deus do céu. Interpretação. Então, muito bem. Agora a segunda categoria, que são os dons de inspiração. E aí? Ou seja, só sobrou 6 para você chutar. Vai lá. Inspiração, fé, por quê? Já errou, tá? Mas por que você falou fé? Chute. Entendi. Por isso que a gente precisa entender o que é. Mas muito bom o chute, mas não é não. E aí, crente? Inspiração qualquer. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Então vou colocar aqui só sabedoria. Vocês são espertos, só vai eliminando, né? Sabedoria. Da ciência. Palavra da ciência. Ciência. A gente já está respondendo. Discernir do Espírito. Discernimento de espíritos. Agora, os dons de poder. Cura. Dons de curar. Curar. Fé. Curar. Vai lá, irmão. Mostra como é que faz. Dom da fé. Fé. Dons da fé no plural? Não, boa fé. Vou deixar para a E o último? Maravilha. Na minha tá operação de milagres, alguma coisa, né? É. Qual que é a sua tradução? Ao meio do quê? Irmão, já é quase 10 horas, tá? Então hoje, nessa aula... Aqui é milagres, Mesma coisa. É só a tradução que muda. Então hoje foi uma apresentação sobre os dons, tá? A gente descobriu que tem 3 classificações no geral: os dons espirituais, dons ministeriais, dons vocacionais. Um é o Espírito que dá, outro é o Filho que dá, outro é o Pai que dá.
Aí nós conhecemos quais são os dons espirituais, descobrimos que são 9, que se dividem em 3 classes. Agora na próxima aula nós vamos conhecê-los particularmente. Depois de conhecer particularmente, aí nós vamos ter uma aula de como identificar, como usar. O que acontece se eu não usar? Aí o negócio vai começar a ficar um pouquinho mais estreito. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, vamos ficar de pé. Valeu a pena ter vindo? Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eduardo, gostou? Vai ficar conosco ou só foi uma visita? Então, foi uma visita por enquanto, porque para mim, na verdade, ficou meio confuso, ficou meio um pouco mais diferente. Sim. Então, assim, para mim não formar uma confusão na cabeça, acabar confundindo a Bíblia bonita. Então, quero dizer porque eu gostei da explicação, até mesmo do ambiente pessoal. Que bênção. Você é sempre bem-vindo, quando quiser, tá bom? Deus abençoe. Amém. Vai ser um prazer recebê-los. Vem cá, pastor, orar por nós. E o pastor José João vai entregar a bênção. Vem cá, pastor. Existem alunos que estão nos assistindo nos Estados Unidos, na Espanha e em Portugal. Então, se você quiser dar a paz do Senhor em espanhol, português e inglês, é contigo, tá bom? Querido Deus, só nos resta te agradecer, Deus, por tudo que nós aprendemos, por tudo, ó Pai querido, que está ficando dentro dos nossos corações. Queremos te agradecer, Jesus querido, pela boa maneira que o Senhor teve conosco nessa noite. Pedimos a tua proteção nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, todos os dias. Amém. Deus abençoe a todos.